Esses 5 comportamentos devem ser evitados se você, somente nesse caso, se você é uma pessoa que tem objetivos, tem metas, quer se desenvolver, é ambiciosa, quer crescer, esses comportamentos devem ser assim super evitados na sua vida porque eles geram procrastinação, autossabotagem, paralisação, coisas que não estão alinhadas ao que você quer para você. Então vamos falar sobre quais são esses comportamentos, como evitá-los para você conseguir se desenvolver mais. E se é a primeira vez que você está num vídeo meu, muito prazer, eu sou a Paola, eu sou psicóloga, eu tô aqui sempre atendendo, acompanhando pessoas no Brasil, fora do Brasil, para conseguirem se desenvolver, ser confiante, para conseguirem agir mais, evoluir na carreira, nos negócios e na vida. Então, seja bem-vinda, já se inscreva, porque aqui tem muitos conteúdos para insegurança, medo, realização, se é o que você se interessa. Já começando, você vai ver que eu sou bem direto ao ponto, tá? E eu tô com a minha colinha aqui, porque senão eu vou me perder e esquecer. Primeiro ponto que pode acontecer e pode gerar muita procrastinação é uma meta desalinhada à sua realidade. Uma vez, eu poderia dar muitos exemplos, mas uma vez eu acompanhei uma paciente que ela estava na época ali de final de faculdade. E aí, ela tinha que fazer um TCC, sabe? TCC de final de faculdade. Só que ela estava travada há muito tempo para fazer esse TCC. E aí eu fui na sessão ali descobrir por que que ela estava travada. Dentre várias coisas, uma das principais que estava travando ela é isso aqui. Ela falou assim: Paola, eu quero que esse TCC, que a minha orientadora, quando ela lê, ela fique totalmente impactada. Que ela nunca tenha lido nada igual na vida. Eu quero que seja marcante. Eu quero que seja o TCC da minha vida e da vida dela e de todo mundo que lê. Tem problema nisso, Paola? Não. Mas no caso dela tinha, sabe por quê? Porque o contexto dela estava desalinhado. Ela estava trabalhando em 2 lugares, estava ajudando a avó dela, que não estava muito bem de saúde, estava terminando uma faculdade e aí estava com várias demandas para resolver. Imagina nesse contexto você querer construir um TCC nesse nível. Poderia dar certo? Poderia, mas assim, seria um nível muito intenso de esforço que ela não tinha nem tempo para dedicar a esse nível de TCC. E você sabe o que aconteceu? Quando a gente alinhou essa meta, falei de tudo, tô dando um spoiler, um resumo, né? Mas quando a gente conseguiu que ela escrevesse um bom TCC, gerasse orgulho nela, ela conseguiu destravar. E é por isso que eu falei, se você não tem uma meta alinhada à sua realidade, provavelmente você vai travar. Até trazendo a neurociência para a gente já ir para o outro ponto, o que que acontece? Quando o nosso cérebro ele vê alguma ação que vai ter X recompensa, só que para essa recompensa ela ser alcançada, eu preciso de muito esforço, dedicar muito da minha energia, dedicar muito de mim, é como se o nosso cérebro ele fizesse esse cálculo, essa matemática. Qual que é a recompensa? Quanto de esforço, dedicação, energia eu vou ter que gastar? Não, alinhado não. Vai exigir muito de mim para esse nível de esforço. Às vezes é uma coisa que você quer, só que naquele momento, na sua realidade, não está alinhado ao que você consegue entregar. E até por um processo de proteção, é como se o nosso cérebro meio que boicotasse, sabe, esse objetivo, porque é tipo assim, nossa, vai ser difícil demais, vai ser quase impossível, sabe? Então, uma das coisas que gera procrastinação é todo esse processo, tá? E eu não tô falando que você não tem que ter metas. Tenha metas, tenha objetivos, se desafie. Só que é o que eu tô falando. É um desafio realizável? É um desafio alinhado? É um desafio compatível que dá para você fazer agora. Imagina. E aí isso daqui já conecta com outro ponto, tá? Mas imagina que você, misericórdia. Mas vou dar esse exemplo. Imagina que você sofreu um acidente. E aí suas pernas, você teve uma lesão nas pernas. Então, por um tempo, você ficou de recuperação ali, então você não tá conseguindo andar como você sempre andou. Faz sentido
que no começo, aí você começou a fazer fisioterapia, você tá fluindo, mas faz sentido que nesse começo a nossa meta seja, você vai correr. Você vai correr agora. Sim, você vai correr um dia. Mas antes de correr, tem que voltar a pôr o pé no chão. Certo? Tem que voltar a dar o primeiro passo. E isso já é maravilhoso. Não é ruim, não. É progresso. E a meta de correr, ok. Só que não tá alinhado à realidade nesse momento. E isso já é o outro ponto. Esse outro ponto, com certeza, assim, sério. Eu vejo muita gente que não consegue colocar os seus projetos em prática por causa disso aqui. O erro é não se permitir ser iniciante. Vou trazer o mesmo exemplo. E aí imagina que nesse momento você não se permite passar pela fase inicial. A fase inicial talvez seja mover os dedinhos dos pés. Vou mexer nos meus pés que você não tá vendo. A fase inicial talvez seja dar um passinho, depois dois. Você tá voltando de um processo. Entende? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, se você não se permitir passar pelas fases iniciais, você dificilmente vai conseguir chegar na grande fase, na fase final que você quer alcançar. Porque tudo começa com a imperfeição. E talvez você tenha uma dificuldade em entrar em contato com o seu lado imperfeito, com o seu lado mais ou menos. Sabe? É como se você se aprendeu a se cobrar. Não, o que eu vou fazer já tem que ser maravilhoso. Aí você vai começar o treino, fica bom. Talvez eu já ouvi isso de muitas pacientes, que eu atendo mulheres que são incríveis, né? E muitas têm esses padrões de perfeccionismo. E elas falam assim: Paula, eu fui fazer o hobby, então, não ficou bom. Fui fazer cerâmica fria e não ficou bom. Aí eu não gostei. Mas foi a primeira vez que eu fui fazer cerâmica fria. Mas tem que estar boa já na primeira vez. Entende? Então, assim, se você aprendeu a se cobrar demais, pode ser que você tenha dificuldade em estar em contato com esse lado iniciante. Só que ele é muito importante. Você não vai lembrar, talvez, mas quando você começou a falar, ai, você cometeu muitos erros. Falava tudo errado. O que que acontecia? Sua mãe, seu pai, as pessoas que estavam perto corrigiam. Você passou disso e hoje você fala. Ou talvez não, depende do teu grau, talvez você tenha uma deficiência, mas enfim, falando de uma pessoa que não tenha. Talvez hoje você fala. Como é que você conseguiu falar, hein? Eita, como é que você conseguiu andar, hein? Já parou pra pensar como é que você conseguiu ler? Eita, como é que você aprendeu a usar o YouTube? Tá me entendendo? Tudo, absolutamente todo o processo de desenvolvimento tem a fase inicial. Então, por que que a senhorita vai ser diferente, mocinha? Por quê? Então, não cometa esse erro. Tenho certeza que isso pode travar você de, sabe, fluir, dar o seu processo natural de desenvolvimento. E aqui a gente entra, então, temos meta desalinhada da realidade, temos não se permitir viver o processo de iniciante, e alinhado a isso, a gente tem um outro ponto que gera muita procrastinação, que é o apego aos pensamentos catastróficos. Catastrofização. Quem é minha aluna, quem é minha paciente, já tá enjoada de ver essa palavra. Talvez você me ouve por aqui e já ouviu também. O que é catastrofização, Paula? Você é um ser humano assim como eu, então na sua cabeça, assim como na minha, surgem muitos pensamentos. Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos problemáticos, pensamentos não problemáticos. A questão é, como é que o quanto você fica apegada a esses pensamentos? O quanto você conversa com eles? O quanto você os leva a sério? Porque imagina, você tem, sei lá, um projeto de começar a se posicionar no YouTube. Você quer criar conteúdo para o YouTube, para o Instagram, você quer começar a criar conteúdo. Mas daí, na tua cabeça começa, mas e se alguém do meu trabalho ver? E aí vão ficar pensando assim, o que eu tô se achando? Metidinha.
Aí, quando eu chegar lá no meu trabalho, podem até começar a rir. E aí, pum, a nossa mente é poderosa, né? Ela cria vários cenários. E aí você trava. Parte do travar nesse exemplo pode estar ligado ao quanto de apego você ficou nesse cenário. Você talvez está com medo desse cenário catastrófico que pode ser que aconteça ou não, mas ele nem está na realidade. Então, essa questão é uma das coisas que trava muito os projetos. Ficar indo, voando, mergulhado em vários cenários e menos na realidade. E menos do aqui. Tem gente que fica criando conversa. Beleza, a pessoa vai falar isso, eu vou falar isso. Daí ela vai falar isso, daí eu vou falar isso. Se ela falar isso, eu vou falar isso. E aí, tipo, você tá cansada já, mas você nem tá vivendo uma discussão, mas parece que você já tá até preparada ali pra discutir, pra bater já. Entende? Então, assim, isso é muito comum, inclusive com pessoas ansiosas, né? Pessoas ansiosas tendem a ansiedade é isso, estar muito no futuro e pouco no agora. Então, muito cuidado. Pensamentos não são fatos. Essa catastrofização é só um pensamento. Pensa nas nuvens. É que aqui tem uma janela aberta. Pensa nas nuvens. Vem, vai, vem, vai. Daqui a pouco vem uma nuvem mais pesada, mais escura. Daqui a pouco vem uma nuvem bonitinha. Daqui a pouco vem uma nuvem que parece um coelhinho. Daqui a pouco vem uma nuvem que parece um trem lá do inferno. Certo? Então, começa a lidar com os pensamentos assim. Deixa eles irem. Sabe? Não fica mergulhada neles. Eles vão surgir. A questão é não se apegar a eles. Aqui tá uma frase que eu sempre falo. Nós não temos controle sobre o que pensamos e sobre o que sentimos, mas nós somos responsáveis por como vamos reagir ao que a gente pensa e ao que a gente sente. Então, assim, você é a pessoa responsável por como você tá reagindo aos pensamentos. Não se apegue a ele. Talvez seja a pessoa que fica o dia inteiro mergulhada em vários pensamentos. Começa a se trazer mais para a realidade. Começa a viver mais no hoje. Isso se conecta com outro ponto, tá? Outro comportamento que, assim, é péssimo, que gera muita procrastinação alinhada a isso aqui, é ficar muito apegado a todo detalhe possível. Então, cada detalhezinho, você olha, você tem um projeto, você tem uma meta, mas você olha para tudo que pode acontecer, sendo que agora você tem que olhar para o passo de agora. Qual que é o passo de agora? O que que tem que ser feito agora? Talvez, sabe tudo isso que tá na tua cabeça? Que pode acontecer? Talvez a tua cabecinha já criou vários cenários. Você não sabe. Talvez quando chegar nesse cenário X, você já vai estar muito mais preparada. Talvez hoje, lembra do processo iniciante? Você não tá preparada mesmo para lidar com aquele cenário. E aí você fica pensando, meu Deus, mas eu não tô preparada para, sei lá, alguém eu fazer uma live e alguém fazer uma pergunta que eu não sei, eu não tô preparada para lidar com isso. Mas agora você precisa pensar em criar os stories de agora. Entende? É o momento de agora. Talvez você vai se preparar para a live. Então, simplifica. Não fica apegada a cada detalhezinho, como se você tivesse que estar super pronta para toda a tua jornada do teu objetivo. Você tem que estar pronta para agora. Imagina que você vai para uma viagem e aí você fica pensando em absolutamente tudo da viagem. Misericórdia. Misericórdia. Você vai ficar exausta. Exausta. Claro, você tem que pensar no básico. E essa é uma tarefa que eu vou deixar para você. O que é o básico que você tem que pensar? Qual que é o mínimo? Então, na viagem, tem que pensar passaporte, tem que pensar onde você vai ficar, tem que pensar que horas você chega, que horas você vai, você tem que pensar hospedagem, enfim, percebe? Então, tem coisas que sim, você tem que pensar, mas tem coisas que é detalhes demais. E aí tem coisas que na viagem, no processo, você vai viver, você vai decidir. Talvez você planejou tudo, mas você não viu que tem uma escada. Você planejou andar o caminho todo de. Nossa, eu viajei agora. Você planejou andar o caminho inteiro de patinete. Só que você não contava que ali tem uma escada? Sim, porque tem coisas que você só vai ver
quando você estiver em movimento. Então, não pensa em tudo. Pensa no passo de agora. O que tem que ser feito agora? Não se apega a detalhes que não precisam ser resolvidos hoje. E aí, a gente tem o último ponto, mas antes disso, a gente tem um combinado. Até aqui eu já falei 4 pontos. Meta desalinhada à realidade gera procrastinação. Se apegar aos pensamentos catastróficos gera procrastinação. Não se permitir ser iniciante gera procrastinação. E ficar muito apegado aos detalhes gera muita procrastinação. Eu vou falar o último ponto, mas vamos fazer um combinado. Se até aqui fez sentido pra você, já deixa sua curtida nesse vídeo, tá? E se o último ponto fizer sentido, você compartilha com alguém. Por que eu vou fazer isso, Paola? Porque vai me ajudar, né? Vai fazer meu vídeo ir para mais pessoas. Outro, porque aí eu sei que esse conteúdo faz sentido realmente para você, que eu posso criar mais conteúdos assim, e porque você vai ajudar outras pessoas que também precisam desse conteúdo. Então é o nosso combinado. Eu te ajudei, te dei, agora você faz a sua parte aqui comigo também. Tá bom? Então, o último ponto. Nossa. Eu sou a chata disso aqui, tá? Eu fico no pé mesmo. Mesmo. Que é, o erro é não valorizar o processo. Eu sou a chata da autovalorização. Porque eu estudo muito sobre neurociência, muito sobre psicologia, muito sobre como é que o ser humano, das pessoas funcionam. E se tem um trem que todo mundo concorda na ciência, é que valorizar o processo é extremamente importante para você ter constância, para você começar, para você continuar, para sua autoestima, para sua autoconfiança e assim, para sua saúde mental, para sua felicidade. Cada passo que você dá, você tem que valorizar. Ai, Paula, mas eu não fiz mais que minha obrigação. Tô puxando tua orelha, tá sentindo? Tô puxando. Ok, você não fez mais a sua obrigação mesmo, mas fez. Qual é o problema de valorizar? Pelo contrário, a falta de valorização, quando a gente faz, tipo, no modo automático, a gente nem percebe a nossa própria capacidade. Fiz mais que a minha obrigação. Deveria ter feito. E aí deveria ter feito muito mais. Se você ficar focada demais no que falta, você nunca vai ficar satisfeita. Você vai ser uma insatisfeita crônica. Porque sempre vai faltar. Sempre vai poder melhorar. Sempre vai ter uma coisinha que pode mudar. Você já parou para pensar que não importa o que a gente faça, nós nunca seremos perfeitas? Sempre vai ter um trenzinho ruim, negativo, pontos de melhorias na nossa vida, em nós, em tudo, nas coisas, sempre vai ter tudo. Então, se você tá esperando ficar perfeito para você valorizar, você nunca vai valorizar. Valoriza cada progresso, cada passinho. Ai, Paula, foi uma coisinha. Valoriza. É um trenzinho. Valoriza. De você pra você. Você não precisa ficar se achando pra ninguém, não. Postando pra todo mundo. Aqui dentro de você, poxa, agradece a si mesma. Eu agradeço a mim mesma por ter feito isso. Eu sei o quão difícil foi. Eu sei que foi desafiador. Eu consegui. É isso que eu tô falando. Isso ajuda você a perceber quem você é. Isso te ajuda a construir crenças saudáveis sobre você. Isso te ajuda a ser constante, porque assim você tá vendo progresso. Eu lembro que eu falei do nosso cérebro? Se o nosso cérebro vê que tá tendo recompensa alinhado ao nosso nível de esforço, ele tende a nos ajudar a continuar. Constância é muito sobre isso. Eu tenho eu tenho um comportamento que está sendo reforçado, ou seja, que tem um nível de recompensa alinhado. Então eu continuo tendo esse comportamento, tá? Então, para você conseguir continuar, para você conseguir ser constante, fluir, valoriza o teu processo, teus progressos. Cada progresso importa, tá? E eu vou deixar essa tarefa como para você. Essa semana eu tô fazendo, não sei quando você tá vendo esse vídeo, talvez não esteja mais rolando, mas eu tô fazendo a Semana da Ação Imperfeita, lá no meu Instagram, né? Que é o movimento, e eu também tenho no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui, que lá eu mando conteúdos também, em áudio, enfim, conteúdos mais variados e mais VIPs, posso dizer assim, para você conseguir
tá mais perto de mim também, enfim. Qual que é a questão da ação imperfeita? Faz alguma coisa, mesmo que você não esteja 100% pronta, 100% preparada, mas faz alguma coisa em relação ao seu objetivo. Pode ser um trenzinho pequeno, mas faz. Você vai ver que o movimento, ele gera movimento. Quando você começa a se movimentar, se torna mais fácil. Então você precisa, mesmo que seja uma ação responsável, claro, não vai sair fazendo coisa mal feita, que, sei lá, você vai prejudicar outra pessoa. Não. Seja uma ação responsável, mas imperfeita, sabe? Uma ação alinhada ao teu contexto, à tua realidade. Se você topa, deixa até nos comentários qual que vai ser a ação imperfeita que você vai ter. Qual que vai ser o passinho que você vai dar, tá? E aqui eu deixo a minha última frase, que também eu sempre uso, que é: pequenas ações geram grandes transformações. Foca nas pequenas ações diárias para você conseguir evoluindo. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez, mas consegue mudar um pouquinho a cada dia, tá bom? Então, deixo isso para você, ó. Vou deixar mais um vídeo aqui sobre procrastinação, para você conseguir fluir mais, evoluir mais e caminhar mais. Já vai para esse vídeo para conectar com esse, para você ficar ampla, cheia de conhecimento para saber como lidar com isso, tá bom? Então, se fez sentido, deixa seus comentários, deixa também seus insights aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo.